Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Melo de Oliveira. Falo aqui do canal Humanitas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para que vocês possam receber os conteúdos aqui trabalhados. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre as diferenças metodológicas entre a entrevista e o questionário. Vocês devem estar se perguntando, bom, são semelhantes, não é? Mas não é bem por aí. Essas técnicas de investigação, elas favorecem muito os nossos argumentos, elas reforçam a nossa análise durante a prática investigativa. E, ao mesmo tempo, eu posso provar por meio de dados, utilizando o questionário, ou mesmo por algumas subjetividades que carregam a própria autoridade, verificar durante uma entrevista como essa autoridade fala sobre o livro que ela escreveu. Foi o que ocorreu comigo. E aqui eu trago um depoimento pessoal antes de abordar um pouquinho o livro da Eva Lakatos, que é um livro que também é interessante sobre a metodologia da pesquisa científica. Eu trago um pouco do exemplo da entrevista. Eu utilizei o meio da entrevista como suporte das minhas argumentações que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. E justamente um pouco mais no final da minha pesquisa acadêmica desenvolvida, isso era no terceiro ou quarto ano, eu ainda não tenho bem localizado o tempo, mas foi por volta de 2013, 2014, que eu fiz uma entrevista com o autor das obras da República dos Bugres e Conspiração Barroca do Rui Reis Tapioca, que é um autor baiano. Inclusive, eu vou deixar o card para que vocês possam acessar o conteúdo aqui no canal relacionado aos romances históricos de Rui Reis Tapioca. Bom, naquele momento, eu convidei ele para fazer uma entrevista lá no Centro Cultural Banco do Brasil, na 1º de março, no centro do Rio de Janeiro. E nós tivemos um momento oportuno e amistoso, justamente para conseguir interrogar o autor sobre os procedimentos de formulação dos romances, ou seja, quais foram as leituras que ele leu, quais eram as obras da sua predileção, a sua questão da formulação teórica, da formulação construtiva dos próprios romances, quais são as predileções de obras literárias do autor Rui Reis Tapioca. Então, essa parte das perguntas relacionadas à entrevista, eu consegui conjugá-las e fazer com que o autor respondesse ao longo da nossa conversa. Foi uma conversa até um pouco informal, mesmo porque nós tomamos um café e pudemos descontrair um pouquinho, eu pude conhecer melhor o autor e fazer com que essas perguntas funcionassem da melhor forma possível, deixando ele bem à vontade para ele conseguir responder. Como que eu pude trazer isso à tona? Ou seja, registrar essas respostas. Eu lembro bem que eu levei um gravador no dia, e eu fui gravando a entrevista, pedi autorização ao autor, né? E ele me autorizou a gravar a entrevista. Então foram 15 perguntas formuladas, e eu, na medida do possível, eu ia reconstituindo parte das respostas, ou seja, depois, né, eu pude reconstituir parte das respostas numa redação final. Mas, diante de tudo isso, eu pude fortalecer alguns argumentos desenvolvidos na minha tese de doutorado, sobre a questão do cenário, sobre a questão do espaço, sobre a questão do narrador. Então, tudo isso ele foi construindo na sua fala e, ao mesmo tempo, aproveitei parte dessas respostas como reforço da minha argumentação. Por exemplo, quando ele fala da inspiração do espaço de época, do cenário de época, eu aproveitei parte disso para reforçar os meus argumentos em que o próprio autor fez pesquisa, viajou para algumas cidades para conseguir compor o mapa urbano de algumas capitais, como Salvador, Rio de Janeiro e Lisboa. Então, ele foi viajando por essas cidades e conseguiu compor um mapa urbano dessas capitais. Então, é interessante, da entrevista que eu consegui fazer com ele, eu fui resgatando parte desse arcabouço, dessa dimensão criativa dos dois romances. Agora, falando um pouquinho do questionário, que é diferente um pouco da entrevista, justamente porque o questionário tem a parte dos dados que são coletados, que nós vamos também, por meio de um interrogatório, fazer um levantamento para averiguar em que medida a autoridade, ou ao mesmo tempo um público de fora, um público externo, pode responder algumas perguntas condizentes à sua pesquisa. É interessante que o questionário, você pode o quê? Justamente
colocar algumas perguntas que façam também reforçar o argumento da sua pesquisa. No questionário, justamente, foi por meio de um evento de extensão que foi promovido na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tive a alegria de ser o autor do projeto. Então, no questionário, eu fazia com que os participantes do evento pudessem responder algumas perguntas relacionadas à motivação do público leitor por romances históricos, ou seja, o que leva o público leitor atual a ler romances históricos. Então, no final de cada palestra, foi um evento promovido pela própria biblioteca universitária, também foi sediado na biblioteca, no auditório da biblioteca. Então, eu fiz uma curadoria dos palestrantes para falar sobre os romances históricos, digamos, publicados por autores regionais, como Ana Miranda, Rubem Fonseca de Agosto, Ana Miranda com Boca do Inferno, a República dos Bultos, que eu falei também, do Rui Reis Tapioca. Então, de certa maneira, nós fizemos com que alguns desses participantes pudessem responder o questionário. O questionário, justamente, era para coletar dados, para reforçar o meu argumento sobre a questão da motivação do público leitor. Por que muitos leitores buscam nos romances históricos a leitura para viajar ou para conhecer outras realidades geográficas, culturais? Então, parte dessas perguntas eu reproduzi numa análise dos dados também na minha pesquisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês tomarem conhecimento. Então, vocês estão observando? A entrevista eu utilizei de uma forma e o questionário de outra. Eu vou trazer aqui a definição do livro da Eva Lacates, da Marina Marconi, que é Fundamentos de Metodologia Científica, publicado pela editora Atlas, tá? Que ela diz o seguinte, as duas autoras, que as diretrizes da entrevista. Vou ler e peço licença a vocês. A entrevista visa obter respostas válidas e informações pertinentes. É uma verdadeira arte que se aprimora com o tempo, com treino e com experiência. Exige habilidade e sensibilidade. Não é tarefa fácil, mas é básica. O contato inicial. O pesquisador deve entrar em contato com o informante e estabelecer, desde o primeiro momento, uma conversação amistosa, explicando a finalidade da pesquisa, seu objeto, relevância e ressaltar a necessidade de sua colaboração. Foi o que eu fiz com o Rui Reis Tapioca, deixei ele bem à vontade para que ele pudesse responder algumas questões. É importante obter e manter a confiança do entrevistado, assegurando-lhe o caráter confidencial de suas informações. Isso é muito importante também, para ele ficar mais tranquilo, né? Sabendo que aquelas informações não serão divulgadas em qualquer tipo de material publicado. Criar um ambiente que estimule e que leve o entrevistado a ficar à vontade, a fala espontânea e naturalmente, sem tolimentos de qualquer ordem. Ou seja, deixe o autor falando. E depois eu fui filtrando parte dessas informações na redação da própria entrevista. A conversa deve ser mantida numa atmosfera de cordialidade e de amizade. Isso é interessante também. Agora, já na parte do questionário, foi o segundo exemplo aqui que eu mencionei a vocês, as autoras dizem o seguinte, que o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo correio por um portador. Depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. Muito tem se usado agora as redes sociais para fazer entrevista com o Google Forms, né? Ou mesmo por e-mail. Fazer o questionário se torne uma modalidade online de também, digamos, e se torne também mais fácil para que o próprio pesquisador realize esse tipo de metodologia de trabalho analítico e, ao mesmo tempo, fortalecimento à sua pesquisa científica. Então, vocês estão percebendo como o questionário, assim como a entrevista, são modalidades metodológicas diferenciadas para que você possa reforçar os argumentos da sua prática acadêmica. Justamente, você tem que combinar as perguntas com o que você vem desenvolvendo na sua tese, na sua dissertação, justamente para que você articule as respostas com os seus argumentos e fortaleça o seu raciocínio analítico que você desenvolveu na sua pesquisa científica. Então, a entrevista, como eu mencionei, eu busquei reforçar quais são as circunstâncias de produção dos dois romances, tanto A República dos Búzios e Conspiração Barroca. Já o questionário era para reforçar quais eram as motivações do público leitor acerca dos romances históricos.
Então, eu apliquei o questionário num evento de extensão desenvolvido na universidade. Já a entrevista foi feita na cidade do Rio, no momento oportuno, para que o próprio entrevistado ficasse à vontade e pudesse falar dessas circunstâncias de produção das obras que ele mesmo escreveu. Bom, quem aqui já está elaborando questionário ou entrevista, deixe os comentários. São duas metodologias importantíssimas que, justamente, vocês precisam aprofundar algumas outras leituras para que vocês possam tomar conhecimento dessas estratégias de produção. Eu aqui não quis esgotar o assunto, mesmo porque é um assunto muito extenso de ser falado aqui num vídeo tão curto. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Até logo!